E agora você me pergunta sobre o terceiro episódio da série Adolescência, lá da Netflix. Adolescência em série, a urgência em casa. E algumas coisas são muito importantes no terceiro episódio. No terceiro episódio, já se passaram 7 meses desde o início da narrativa. Olha que interessante. Entre o primeiro e o segundo episódio, passaram-se 3 dias. E agora passaram-se 7 meses. Isso é bem interessante. A psicóloga vai conversar com o Jamie, que está detido, e é importante entender que na Grã-Bretanha, dependendo do crime, é possível prender adolescentes de 13 anos. E ele vai conversar com a psicóloga. E essa conversa é muito reveladora para todos nós. Primeiro, porque ele tenta, ao mesmo tempo, se vitimizar e enfrentar, e vai oscilando comportamentos em sua conversa com a psicóloga. E ela percebe como ele reage, entendendo como que ele tenta ter controle da situação, utilizando-se inclusive de linguagens. E esse momento é bastante revelador, porque aquele personagem do primeiro episódio, frágil, tendo a sua casa invadida por policiais. Há uma descompensação de força inacreditável, a porta arrombada, policiais fortes, carros, sirenes, para prenderem um pirralho, um menininho, adolescente, frágil. E de repente agora no terceiro episódio, ele parece querer demonstrar força, competir, ser irônico. Isso tudo é, no mínimo, bastante interessante. Mas nessa conversa atordoante, ele nos revela algumas coisas preocupantes. Por exemplo, ele diz que é feio e que ele nunca teria nenhuma chance com nenhuma menina. E isso nos remete, evidentemente, a algo que é explicitado na série, que é o universo incel. O que é o universo incel? É o universo de homens que se acham rejeitados pelas mulheres e que se acham no dever de demonstrarem força e são até violentos, já que são tão rejeitados. Aparece aqui a lógica do 80-20, 20-80, aquela teoria desse universo incel que diz que 80% das mulheres gostam de 20% dos homens e o resto é rejeitado. O resto tem que demonstrar força ou até ódio dessa lógica injusta com a maioria dos homens. É interessante também como que essa lógica ganha força na internet e acaba alimentando a violência contra a mulher. Isso é preocupante ao extremo, preocupante ao extremo. Uma coisa bastante importante aqui também é a dependência que o nosso protagonista tem da aprovação do pai. Da aprovação do pai. O pai sempre quis que ele fosse bom em algum esporte e ele tinha dificuldade e ele achava que o pai tinha vergonha do fato de ele não ser bom em futebol, por exemplo, e ele queria ser bom para poder dar orgulho para o pai. E a psicóloga perguntava muito sobre o pai e ele dizia que não, que o pai era um bom homem, só perdeu o controle uma vez, mas estava tudo bem. E de repente ele começa a falar dos avós, da relação da mãe com os avós, do pai com os avós paternos. E é interessante esse centro, a necessidade que o Jamie tem da aprovação do pai. E isso aqui é um ponto de alerta preocupante. Aliás, são vários pontos de alerta. Primeiro, esses grupos de ódio da internet. São muitos grupos de ódio. Porque muita gente na internet, muitos grupos na internet, muitos grupos alimentam o sentimento de vítima que as pessoas têm. E a ideia de que a vida com elas é injusta. E se a vida com elas é injusta, elas têm todo o direito de quererem se vingar do mundo, de quererem se vingar de alguém e de serem violentos. E é importante que nós entendamos isso,
Muitas vezes, atitudes violentas de adolescentes têm muito a ver com um ódio que vai sendo fabricado e justificado porque essas pessoas se acham injustiçadas em algum ponto. Então é muito preocupante esse comportamento do adolescente esse adolescente que se acha muito, assim, vítima social, que tem ódio demais de ser vítima social, ou de vítima por alguma razão, ou porque de alguma forma se acha inapropriado ou feio. O Jamie na série se acha feio e diz isso para a psicóloga, que nunca seria, por exemplo, escolhido por nenhuma menina. Ele se acha feio e tem uma necessidade exagerada de aprovação. Essa é uma combinação preocupante. E se você trabalha com adolescente, você tem que ficar atento com essa combinação. A pessoa que se acha vítima, odeia o mundo porque se acha injustiçada e tem uma necessidade enorme de aprovação de algum adulto específico.